Bom dia, terceiro ano. E aí, pessoal, vamos lá? Finalizar essa quarta unidade em língua portuguesa, hein? Avaliação dia 9, hein? Quer dizer, de quarta-feira, quer dizer, de hoje, né? A 8, não é isso? Se eu não estiver enganado, hein? Então, vamos lá? Língua portuguesa. Primeiro, vamos dar uma olhada primeiro nos assuntos que foram estudados na quarta unidade. Nós estudamos a morfossintaxe dos pronomes relativos, quando vimos ali quando é necessário utilizar o onde, quando é o ideal colocar o quanto, o que, o qual, e vimos que alguns são variáveis, outros são invariáveis, uns devem se referir a objetos, outros a seres que possuem vida, e por aí vai. Vimos também a sintaxe da colocação pronominal, na questão da ênclise, mesóclise e próclise, qual a situação correta e ideal de cada um. Vimos a sintaxe da classe, o uso correto da classe, obrigatório, opcional, onde não deve haver de jeito algum. Vimos também a sintaxe período composto, quando vimos a questão da coordenação e da subordinação, bem brevemente. E hoje, por isso está de vermelho, vamos ver agora a nossa pontuação. O assunto pontuação se encontra na página 42 do módulo, hein? Pessoal, pontuação, nessa unidade do módulo se estuda a vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reticências e aspas. Mas o que nós vamos estudar é a vírgula, porque vírgula gera muita dúvida, né? Se dizia antigamente que quando você estiver fazendo leitura, se faltar um pouco de fôlego, de ar, é porque ali deve ter uma vírgula. Mas usar vírgula é muito mais do que isso. Existem situações gramaticais em que a vírgula dá sentido, em que a vírgula no lugar errado tira o sentido. Existem questões também obrigatoriamente gramaticais em que deve ter vírgula naquela construção, naquele tipo de oração, para separar orações, por exemplo, na questão da subordinação e da coordenação. Então, estudar vírgula é estudar muita coisa. E super essencial para o bom falante da língua portuguesa, ou para escrever uma boa redação, para escrever um bom texto. Ponto e vírgula já é mais simples, dois pontos é mais simples. Reticência, você pode cair no erro de que? De colocar reticências e etc e reticência, está errado. A aspas vocês utilizam mais na hora de fazer aquela citação no seu desenvolvimento da redação, mas também você pode utilizar se você for inserir uma palavra que é estrangeira, você pode colocar essa palavra entre aspas, mostrando que você reconhece que aquela palavra é estrangeira, que é um estrangeirismo. Mas vamos lá para a vírgula. Uso da vírgula. No uso da vírgula, vamos ver diversos exemplos de situações que são utilizadas, que deve ser utilizada a vírgula. Por exemplo, para separar elementos coordenados assindéticos. O que quer dizer isso? Assindético porque entre esses elementos não vai haver uma conjunção. Se houvesse uma conjunção, era assindético. Isso nós estudamos em período composto. Hein? Exemplo. Compraram carne, vírgula, batata, vírgula, arroz e maionese. E maionese não tem vírgula. Por quê? Porque ali tem uma conjunção. Mas antes, entre carne, batata e arroz, eu coloco vírgula. Porque são elementos coordenados e são assindéticos por não ter a conjunção. Para isolar termos intercalados ou deslocados na oração, quando ocorre uma modificação na estrutura da oração, eu devo colocar vírgula. Por quê? Logo após a curva fica a ponte. O natural seria a ponte fica logo após a curva. Mas aí eu fiz uma inversão. Houve um deslocamento na oração. E para evidenciar esse deslocamento, eu uso a vírgula. Para isolar o aposto explicativo, algo que já estudamos também esse ano, tá bom? O aposto explicativo é até uma forma de você facilmente identificar o aposto explicativo, é por ser um termo que sempre vem entre duas vírgulas. Esse é o caso, ó. Carlos, vírgula, o mecânico já chegou. É aquele termo que pode ser retirado. Carlos já chegou. O mecânico é inserido com o objetivo de explicar quem é Carlos. Então, isso é um aposto explicativo. Também devemos utilizar a vírgula para isolar o vocativo. O vocativo é com quem eu estou falando, é o meu interlocutor, é quem eu estou chamando. Carlos, sua encomenda chegou. Então, Carlos é o vocativo da oração, deve ter uma vírgula após ele, deixando ele assim isolado. Caso ele apareça no meio de oração, ele deve estar entre duas vírgulas.
Para isolar o predicativo adjacente ao termo que lhe confere um atributo. Olha só, hein? Jonas, olha o predicativo de Jonas, irritado. Esse irritado é o predicativo que está sendo atribuído a Jonas. Então deve estar entre vírgulas, pegou o carro e acelerou. Esse elemento é um predicativo, é algo que dá qualidade ao sujeito, sendo que é Jonas. Não confundam com o apóstolo. O apóstolo explica algo sobre a pessoa, não atribui uma característica, como no caso de irritado. Para isolar expressões retificativas, explicativas, como por exemplo, ou melhor, aliás, ou seja, isto é. Toda vez que a gente utiliza, até na nossa linguagem, a gente percebe que tem que dar uma pausa, né? Para inserir esse erro. A gente comete um erro, fala uma palavra que não cabe, e aí a gente usa o ou melhor, por exemplo. Ó. Os meninos, ou melhor, as meninas mereceram uma repreensão naquele dia. Então, se eu uso ou melhor, ou seja, isto é, eu devo utilizar esse termo entre duas vírgulas. Antes das locuções adversativas, quais são essas? E sim, e não, e também mais sim. Exemplo, ele comprou DVD, vírgula, e não um CD. Então, esse e não é uma locução adversativa. Então, eu tenho que ter uma vírgula logo após ali inserindo, tá bom? Antes inserindo. Para indicar a elipse do verbo, elipse, pessoal, é quando eu faço uma omissão. Eu tiro a palavra que deveria ter ali, que naturalmente teria ali. E quando essa palavra é um verbo, quando eu omito um verbo, isso é a elipse do verbo, e eu devo ter uma vírgula para indicar que isso aconteceu. Como no caso, ó. Um pediu perdão, outro dinheiro. Seria o quê? Um pediu perdão, outro pediu dinheiro. Mas como eu fiz a elipse do verbo, eu tirei o verbo pediu para não ficar repetitivo, eu coloco uma vírgula ali para mostrar, para indicar que eu fiz uso da elipse do verbo. Atividadezinha de casa, páginas 47 até a página 54, tá bom, pessoal? Comece já a estudar, quem estiver precisando de ponto, quem não está precisando de ponto, parabéns, fez o seu dever de casa. Tchau, tchau, gente, até amanhã.